para a gente começar a identificar esses pacientes na enfermaria antes de trazer esses pacientes para cá. A identificação desses pacientes na enfermaria é importantíssimo, que a gente acaba, na realidade, trazendo, né, os recursos que esse paciente necessita de uma forma mais precoce para ele, né? Então, o paciente, quando ele interna aqui, nós somos hoje retaguarda da UPA, ele pode complicar aqui dentro, tá? Então, nós temos um contexto aqui de que nós temos que estabilizar esse paciente e transferir esse paciente para uma outra instituição, porque nós ainda não temos do CTI. O paciente, ele, quando vem para cá, normalmente ele vem por uma insuficiência respiratória aguda ou uma insuficiência respiratória crônica agudizada, né? De repente um paciente com DPOC, né? Um paciente com uma lesão já crônica, de longa data, e acaba de uma certa forma agudizando aquilo por um quadro de pneumonia ou outra patologia qualquer e vindo para a beneficência portuguesa. E quando ele dá entrada na enfermaria, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que identificar. E a equipe tem que estar bem coesa para que você possa identificar esse paciente com essa insuficiência agudizada ali e passar para os demais membros da equipe, né? Que na realidade ninguém trabalha sozinho, nós somos uma equipe, cada um identifica algum problema, e eu identificando algum problema da enfermagem vou passar para a enfermagem, vocês identificando algum problema respiratório vai passar para a gente, para mim, ou para a Márcia, ou para a Carol, enfim. E de uma forma, em contexto geral, passamos para o clínico e assim a gente consegue resolver o problema antes de virar um problema maior, né? Eu, né, como já falei para alguns aqui, estou fazendo a pós-graduação no Albert Einstein, então lá eu fiz a seguinte, né, falei a seguinte frase lá para a coordenadora, falei, poxa, me falaram aqui que vocês levantam até defunto. E ela falou, não, Cristiano, ao contrário, a gente não deixa chegar defunto. Né? Então, quando começa a chegar defunto, para depois reverter aquilo, é mais complicado. Então, eu procurei saber, nós fizemos um levantamento e todo serviço, tá, onde você tem ventilação mecânica, você tem até 17% de índice de óbito. E isso é normal, num CTI, numa UTI, isso é normal acontecer 17% do índice de óbito. Passou disso, a estratégia da equipe, vou botar como equipe de uma forma geral, já está errada, né? Então nós fizemos um levantamento aqui, quantos pacientes que nós já entubamos aqui na Beneficência Portuguesa para ser transferido, e eu não preciso nem falar que a gente está muito além disso. Então alguma coisa está acontecendo, e essa coisa acontecendo vai desde o pessoal, né, que limpa a sala, desde a comissão de infecção hospitalar, até estratégia médica, estratégia ventilatória, estratégia da equipe de enfermagem. Eu estou generalizando, é uma coisa, todo mundo trabalha, né, ou todo mundo trabalha certo, ou todo mundo está fazendo alguma coisa errada que acaba complicando os demais, né? E quando esse paciente interna, nós temos um exemplo aqui de uma senhorinha que está internada no 106, tá? Você identifica, né, essa insuficiência respiratória com alguns fatores. Um dos primeiros fatores, esforço respiratório, você vai identificar isso na paciente, o paciente está com dificuldade para respirar, né, uma taquipneia, e você acaba identificando isso de forma visível, né, você está vendo que a paciente está com esforço respiratório. Outro fator, né, você colocar o oxímetro de pulso lá, né, a oximetria de pulso, e você identificar uma dessaturação dessa paciente, que são coisas distintas. Quando o paciente está respirando de forma inadequada, ele está ventilando mal, mas não necessariamente está oxigenando mal. Quando ele pode estar respirando bem pra caramba, que você não vai identificar um esforço respiratório, porém, ele pode estar oxigenando mal. Você vai identificar isso através de um oxímetro de pulso, tá, com a saturação desse paciente. Mas, hipoteticamente falando, que eu cheguei lá, coloquei um oxímetro, né, no meu paciente aqui e identifiquei lá 80% de saturação. Vou olhar para o meu paciente e vou identificar que ele está eupneico, está respirando de forma tranquila, sem esforço respiratório, e vou avaliar nível de consciência. Tudo bem? Como é que você está? Sabe onde está? Como é que é seu nome completo? Qual é o endereço e tal? Eu vou ver nível de consciência dele. E também vou ver questão se está fazendo hipoxemia através de alteração de cianose de extremidade. Vou começar a identificar esse paciente aqui com cianose de extremidade. Então, são padrões clássicos ali de insuficiência respiratória, tá? Que você pode vir agravando de acordo com a identificação. Identifiquei cianose de extremidade,
identifiquei uma hipoxemia, né, nessa extremidade e identifiquei também uma dessaturação, mas o paciente ainda está respirando bem, ele está ainda num grau de insuficiência respiratória que você pode corrigir essa insuficiência respiratória na enfermaria, ofertando oxigênio para esse paciente, né? Como que eu vou ofertar esse paciente? Porque o problema dele, a princípio, é de oxigenação e não de ventilação, porque ele ventila bem, ele respira bem, mas oxigena mal. Então, eu vou acabar ofertando esse oxigênio para o paciente. Como que eu vou ofertar esse oxigênio para o paciente? A cada 1 litro ofertado no catéter nasal, você aumenta 3% da saturação desse paciente. Então, isso era teoricamente falando, tá? Hoje, nós temos aqui uma máscara chamada máscara de Venturi, que é uma máscara colorida, que tem umas pipetazinhas coloridas. Aquilo ali, você consegue, naquelas pipetas vem escrito tantos por cento, tanto de oxigênio. A laranja, 50%, 10 litros de oxigênio. Azul, tantos por cento. E ali você consegue desmamar esse paciente, acrescentar ele, olha, eu preciso de tantos por cento a mais para eu chegar numa saturação de 92% a 96%. Eu preciso de tantos por cento a mais de oxigênio. Eu vou usar a pipeta amarela, vou usar a pipeta vermelha, verde, enfim, laranja. Normalmente no hospital a gente usa laranja. Depois que você começa a ver que esse paciente já está oxigenando bem, eu vou desmamando essas pipetas. Eu vou pegar a que tem mais, que eu venho usando, e vou pegar a que tem menos e vou desmamando, até chegar na azulzinha, que a azulzinha é 24% só, porque o próximo seria 21%, que é o que a gente respira em ar ambiente. Então a gente, na realidade, não precisa mais de oxigênio para esse paciente aqui. Então isso é um dos fatores de insuficiência respiratória. Paciente agora, vamos fazer o inverso. O paciente ele oxigena bem, bota lá o oxímetro, está oxigenando bem, porém, faz o esforço respiratório aí. Ele começa a ver que tem um esforço respiratório nesse paciente. Caramba, ele está ventilando mal. Só Deus sabe o que ele está fazendo para poder oxigenar, para poder manter essa saturação de uma forma adequada. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que intervir agora com a parte ventilatória e não com a parte de oxigenação. Deu para entender a diferença? Que oxigenação é uma coisa, ventilação é outra? Ele pode ter distúrbio nas duas coisas. Ele pode ter distúrbios ventilatórios e distúrbios na oxigenação. Então, quando ele tem distúrbios na ventilação, eu tenho que entrar com abordagem ventilatória. Qual seria a abordagem ventilatória? VNI, ventilação não invasiva, ou ventilação invasiva, que é o tubo. Quando eu começo a desgringolar ali as duas coisas, a parte de ventilação juntamente com a parte de oxigenação. Então, eu vou fazer um CPAP, vou fazer um BIPAP, né? Vou trabalhar uma VNI nesse paciente. Agora, eu vou usar o que primeiro? CPAP ou BIPAP? Se eu fizer uma gaso do Gabriel e essa gaso ela vem com uma alteração de hipoxemia, queda do oxigênio no sangue do Gabriel, eu preciso de um nível pressórico só. Eu preciso usar o CPAP com incremento de oxigênio. Se eu ver que a insuficiência respiratória do Gabriel ela tem hipercapnia, ou seja, aumento do CO2, eu preciso fazer o Gabriel respirar melhor, fazer com que ele ventile melhor. Então eu preciso de 2 níveis de pressão, que aí eu vou fazer no BIPAP no ventilador mecânico. Cristiano, mas o Gabriel está lá na enfermaria, ele não está na sala de estabilização. Nada impede de eu trazer o Gabriel para cá, faço o BIPAP nele e depois eu volto ele para a enfermaria novamente. Nada impede disso, tá? Vou avaliar o Gabriel, auscultei, paciente sibilando, roncos, né, estertores crepitantes, ou seja, eu estou vendo que esse paciente está gravando, eu estou vendo que esse paciente está ventilando mal, a ausculta pulmonar dele está ruim, ele vai pipocar. Então eu tenho que intervir através de medicamento e através de ventilação. E se necessitar da oxigenação, a oxigenação também, com uma oferta de oxigênio. O que leva esse paciente para o tubo? Vamos trazer ele para cá agora, tá? O Gabriel apresentar uma patologia que eu preciso de um longo tempo para tratar. E eu estou vendo o esforço respiratório dele, que ele vai cansar. Ele não vai conseguir ficar 10 dias, 7 dias no antibiótico terapia. E ele vai cansar. Então o que eu preciso fazer? Intervir por ele. Por que o nome disso não é respirador? É ventilador, porque ele não substitui o pulmão. Ele substitui a parte ventilatória, que é a parte muscular. Parte muscular. Entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Identifiquei a ausculta ruim, esforço respiratório,
nível de consciência alterado, já está fazendo hipoxemia que está desorientando. É um paciente grave, um paciente que eu vou trazer para cá. Só que vamos nos planejar. Né? Uma coisa que eu observo, por exemplo, o Júnior. O Júnior chega aqui, a primeira coisa que ele faz, ele vê bala de oxigênio, ele vê se o material está aqui, se o ambu está ali, se está tudo, beleza. Vamos nos planejar para evitar da confusão. Quando eu for entubar esse paciente, na realidade, o paciente já está dessaturando, tá? Já está dessaturando. E o paciente já está complicando mesmo, tá? Eu vou precisar, o primeiro passo é montar o ambu, né? Esse ambu, eu tenho que ter essas duas saídas aqui, ó. Uma saída vai para o ventilador e a outra saída aqui vai para o ambu, tá? O que eu vou fazer? O ambu está montado, né? Com a máscara, rabicho, conectei o rabicho aqui, conectei o rabicho aqui no ambu, 15 litros de oxigênio e não vou ventilar esse paciente. Eu só vou oxigenar esse paciente, tá? Então não vou encostar em você não. Vou colocar no rosto dele lá e não vou apertar o ambu. Só vou deixar oxigenando. 15 litros. Vou olhar a saturação dele lá. Caramba, chegou a 90, 95, 98, 100% de saturação. O que eu fiz? Pré-oxigenei esse paciente para dar tempo hábil de eu tirar esse ambu e o médico introduzir a câmera, né? Introduzir o tubo. Tá? Se demorar ali, tem uma via aérea difícil, o cara não está conseguindo, tal, eu dei suporte de oxigenação para ele, para que ela pudesse ter um tempo maior e não deixasse o paciente parar por hipóxia, que é a falta, né, é a queda do oxigênio. Então, estou lá, oxigenei o paciente, pum, beleza lá, está oxigenado, vamos embora, Cristiano. Aí já fez as drogas, né, e pum, entubou. Entubou, vou tirar a máscara, aí o paciente já perdeu o drive respiratório. O diafragma dele já foi embora, já perdeu o drive. Aí ele já não ventila mais, aí eu vou precisar ventilar para ele, no tubo, que é a ventilação manual. Só que essa bolsa reservatória é uma bolsa que cabe 1 litro de oxigênio. O corpo do ambu, 1 litro de oxigênio, que passa daqui para cá. Só que a capacidade pulmonar do meu doente é no máximo 500 ml, é meio litro. Eu posso apertar esse ambu até o final? Não, o ambu vai até um meio só. Né? Porque eu só preciso mandar meio litro de oxigênio para ele, tá? Ventilando para ele. Coloquei, ventilei manualmente, acoplo o paciente na ventilação mecânica. O que nós temos que estar amarrado aqui e passar isso também, essa confiança para o médico? Quanto mais dosagem de sedativos que esse paciente usar, pior é para esse paciente sair da ventilação mecânica. Tá? Então, você tem uma situação que você precisa intervir com uma ventilação mecânica para esse paciente, porém, você também já tem que pensar numa estratégia de desmame desse paciente. Nós respiramos por pressão negativa. Eu vou puxar o ar, negativei aqui, aonde tem mais, aonde tem menos, esse ar vai entrar. Aí aqui passa a ser positivo, aqui passa a ser negativo. Da onde tem mais, para onde tem menos, esse ar vai sair. A partir do momento que eu acoplar esse paciente na ventilação mecânica, eu vou mudar a fisiologia respiratória dele. Eu vou passar a ventilar por pressão positiva e não por pressão negativa. Então vai alterar toda a dinâmica do paciente, inclusive a cardíaca. Eu tenho paciente, você vai olhar assim, caramba, a diurese do paciente, né, tá pouquinha, tá urinando pouco, e não sei, porque ele vai urinar pouco, porque você diminui o débito cardíaco dele, porque a ventilação mecânica passou a ser positiva. Quando o tórax aqui é negativo, esse sangue ele vai lá embaixo e volta porque é pressão negativa. Quando você deixa isso aqui positivo, cheio de ar, o que ele vai fazer? O sangue volta e tem dificuldade para retornar, porque aqui positivou a pressão. Deu para entender o que eu falei? Quando positiva, ele diminui o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco, esse coração vai bombear menos. Bombeando menos, vai fazer uma hipotensão. Fazendo uma hipotensão, você vai diminuir o débito urinário. Então você está mudando toda a fisiologia daquele paciente porque você acoplou ele numa ventilação mecânica. E o que acontece? O diafragma, que é o principal músculo da respiração, ele com 2 horas já começa a perder massa muscular. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar esse paciente participar da ventilação mecânica dele. Então não derruba ele não ceda ele muito não, deixa ele participar. Faz o quê? Dá medicamentos ansiolíticos para ele não ficar ansioso, dá medicamento para dor, para ele não sentir dor,
dá um cheirinho de sedação ali e vamos entubar, mas vamos deixar ele com um pouco de drive respiratório, vamos colocar ele aqui no aparelho, né, no ventilador, ao invés de colocar ele em pressão controlada, vamos botar assisto controlado, que o ventilador só está assistindo ele, se ele sedar todo, se ele não tiver drive, ele é controlado, se ele entrar com drive, ele é assistido pelo ventilador. Assisto, ele entra quando Assisto controlado. Quando o paciente falha, ele entra. Ele entra, exatamente. O controlado, ele fica controlado, ele fica só no ventilador. O assisto controlado é quando ele está sendo assistido pelo ventilador. Não entrou em apneia, o ventilador entra e faz a ventilação para ele. Isso é a ventilação assisto controlada. Que você tem que desmamar esse paciente agora da ventilação mecânica o quanto antes. Tá? O que é o desmame da ventilação mecânica? É você reduzir o suporte ventilatório para esse paciente, colocando ele em pressão de suporte. Então você bota esse paciente em pressão de suporte e você vai diminuindo essa pressão de suporte, deixando ele ventilar cada vez mais sozinho. Até ele chegar, ô Gabriel, ele vai abrir os olhos, vai falar comigo, vai interagir comigo, mas ele vai estar acoplado aí na ventilação mecânica. Aí eu vou fazer os testes de respiração espontânea, são, né, o que a gente chama de TRE, teste de respiração espontânea, são 3 tipos de teste, que é o tubo em T, o CPAP ou reduzir mesmo na pressão de suporte, que é o que é mais utilizado, para a gente poder fazer o desmame desse paciente. Existem algumas coisas que vai dar intercorrência também no ventilador, como por exemplo a pressão do cuff. Se você tiver com vazamento do cuff aqui, você dá alteração ventilatória também e você não consegue o volume corrente adequado para esse paciente. Então, gente, isso tudo pode ser evitado a partir do momento que a gente identifica esse problema lá na enfermaria. Identificou uma hipoxemia, identificou uma ventilação inadequada, comunica para que a gente possa tentar intervir para que não chegue ao ponto de trazer esse paciente para cá. E se trouxer para cá também, a gente tem que estar bem alinhado, né, em todo o processo da ventilação mecânica, para que esse paciente consiga, de uma certa forma, sair dessa ventilação mecânica e não vir a óbito, né, porque não significa que foi entubado, igual eu escutei essa semana. Ah, entubou, 50% é morte. Não é assim. Entendeu? Então, a equipe, de uma certa forma, não está alinhada. Então, a gente precisa alinhar. Quer falar alguma coisa, Ju? Vocês querem botar alguma coisa, alguma dúvida, falar alguma coisa? Mas... Tem alguma dúvida? Não? Entendeu a questão do hambúrguer? A gente teve uma intubação agora essa semana, né? Então a médica estava, oxigena para mim, oxigena para mim. E estava a galera ambuzando o paciente. Ali não é para ambuzar, ali é para oxigenar. Se falar assim, ventila para mim quem está sem drive. Aí você vai ventilar, né? Oxigenar é acoplar o hambúrguer e deixar ele oxigenando, para poder dar tempo para que, se ocorrer falha no tubo, a gente conseguir reverter. Existem 4 problemas, para a gente encerrar, 4 problemas quando a gente intuba o paciente vem a óbito. Tá? Depois, logo em seguida da intubação. Primeiro, tubo seletivo. Né? O que é o tubo seletivo? Introduz o tubo no paciente, ele ultrapassa os 22 centímetros e ele vai seletivar para o lado direito. O lado esquerdo do coração já não permite que ele vá. Né? Então você vai olhar, vai escutar o paciente do lado direito, ele vai escutar, ao escutar do lado esquerdo, está paradinho, não está ventilando nada. Você tem que fazer o que com o tubo? Puxar ele um pouquinho. Pô, está entubado. Aí você olha para lá, está o paciente perdendo saturação. E o tubo seletivo. Qual a segunda opção? A segunda opção é quando o tubo está no esôfago. Você, ao invés de enfiar na traqueia, enfia no esôfago. Então você ausculta o tórax do paciente, não tem ausculta nenhuma. Vai na região gástrica, né, epigástrica aqui, vai auscultar o paciente e você vai ver que está ventilando ali. Então o paciente está entubado? Não. O paciente foi para o esôfago e você está perdendo saturação até o paciente morrer. Você tem que tirar e entubar de novo. Terceira, quando você acaba de entubar o paciente, ausculta o paciente, pô, beleza, tá no esôfago? Não tá. Tá seletivo? Não tá. Aí você olha para lá, tá o paciente desaturando, aí você dá aquela batida de mão com a enfermagem, pô, deu certo, tudo certinho. E tá o paciente desaturando, pô, não é possível. Aí olha pro fisioterapeuta, né? Essa porcaria tá funcionando, esse ventilador tá funcionando, tá ciclando, tá não sei o quê. Aí você ausculta o paciente daqui a 3 minutos, tá o paciente sibilando. Ele entra num broncoespasmo brutal, que ele acaba estreitando via aérea e perdendo saturação. O que você tem que fazer? Fazer no tubo ali, fazer medicamentos para que você diminua esse broncoespasmo. Quarto e último, pô, auscultou, beleza.
auscultou, epigástrico, beleza, tá certinho, não tá seletivo, não tá no esôfago, não tá sibilando, pô, agora deu certo. Quando você olha para lá, tá o paciente 90, 88, 86, 80, caraca, o paciente está desaturando de novo, é o ventilador que tá ruim, não. Aí você tira, bota no pulmão de teste, tá o ventilador funcionando, ciclando certinho. Paciente entubado, tudo certinho e tá o paciente morrendo na nossa frente aqui, a gente não sabe o que fazer. Alguém sabe qual pode ser a quarta e a última? Luiz sabe, comigo eu já falei para o Luiz. Hipotensão arterial. O paciente olha para lá, 6,4 de PA, então o paciente ele tem oxigênio, ele está ventilando, porém não tem sangue carregando esse oxigênio para outra periferia. Foi exatamente isso. Nós tivemos situações aqui que a gente, caramba, né, é o ventilador, aumenta a FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, já estava no 100%. A culpa estava no ventilador. A culpa estava no ventilador, saturação 100%, não está funcionando e tal, e o paciente 6,4 de PA, então ele não vai saturar nunca, ele vai morrer, entendeu? Então ele vai perder saturação, e o paciente entubadinho, direitinho, não está seletivo, não está no esôfago, não está sibilando, o paciente não está fazendo broncoespasmo, só que uma pressão muito baixinha, ele acaba não ventilando do jeito que a gente queria que ventilasse. Entendeu? Então existe. Não chega. O oxigênio não chega quando tem sangue, distribui. Exatamente. Então existem fatores aqui que a gente tem que estar bem alinhado para que a gente possa identificar esses problemas antes de agravar. Porque depois que agrava, aí não dá para oxigenar. É tubo na goela, rápido, porque está parado. Então vamos evitar. Aí a correria. Evitar isso e tentar conseguir identificar esses problemas antes do problema principal, que é uma parada cardiorrespiratória. E se fizer a parada também, a gente tem que reverter. Reverter com massagem, técnicos de enfermagem revezando ali na massagem, um contando o tempo, o outro revezando, droga, e eu, Cristiano, mexendo no ventilador, colocando parâmetros ventilatórios para a parada, que são parâmetros diferentes também. Beleza? Acorda, meu filho. Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Levanta-te, anda. Acorda, vai dormindo. Esse esforço respiratório aqui, para a gente acabar mesmo, você consegue identificar dor, se aperta o abdômen, é uma respiração que você já está com dor abdominal, dor esternocleidomastoide, você coloca a mão no pescoço dele aqui, ele se queixa de dor. Causado pelo ácido lático. Exatamente. Asa de nariz, tá? Já intercostais, internos e externos aqui, já você vê que o intercostal já está funcionando. São musculaturas acessórias, peitoral maior, peitoral menor, né? Escaleno. Você já vê que são musculaturas acessórias agindo porque o diafragma já não está dando conta mais. Isso é uma insuficiência respiratória clássica. Aí você mete oxímetro, pum, dessaturando, ventilando mal. Gabriel, onde você está? Não sabe nem onde ele está, já está fazendo uma hipóxia mesmo severa e a gente precisa intervir, ventilando e oxigenando esse paciente. Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Fechou. Beleza? Obrigado, tá?